Então aqui, ó, vou baixar no segundo tri, vou baixar o release e a gente vai procurar a mesma coisa. Vamos digitar aqui, ó, balanço patrimonial, ó lá, já apareceu o balanço patrimonial consolidado. A gente tem aqui os ativos, temos os passivos, e aí o que é o patrimônio líquido? É os ativos menos os passivos. Se a gente pega o total do passivo mais o patrimônio líquido, dá igualzinho o ativo. Ou seja, o que é o patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. Fácil demais, né? Então olha só, qual que é o patrimônio líquido aqui da empresa? Olha que bonitinho. Vai ficar bem casadinho, porque não foi nem intencional, mas papai do céu realmente nos ajuda. Sempre oro pedindo didática, pra mim te ensinar da maneira mais coerente possível, da maneira mais didática, pra você realmente entender. Por isso que eu sempre falo dos 320%. Um dia eu tava orando e eu conversei, pô, se eu der 100%, Deus, o senhor me ajuda. 300, foi daí que veio o 320%. É 100% meu, 220% de Deus, pra te ensinar da maneira melhor possível. Então aqui a gente pega o patrimônio líquido agora, ó. Então vamos deixar aqui salvo bonitinho aqui dentro da calculadora e vamos pro lucro líquido. Como que eu vejo o lucro líquido? Aí você digita, ó, demonstração de resultado. Dentro da demonstração de resultado, aí tem que ser de resultado, né? Ou então você pode digitar lucro líquido também. Ó, você já vai lá bem direto no lucro líquido. Apareceu aqui, ó, na demonstração de resultados. Você sempre pode pesquisar, demonstração de resultados vai aparecer. E aqui tem o lucro bruto, lucro antes de imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente tem o lucro líquido. Quando foi o lucro líquido? Ó, primeiro trimestre de 2025, segundo trimestre de 2025. Então vamos calcular o anual. Lembra, se eu pegar só o mensal e dividir pelo patrimônio líquido, não vai dar certo. Então vamos pegar aqui o lucro líquido. Aqui, no caso da Klabin, ela não paga através do lucro líquido dos seus dividendos. Ela paga através do EBITDA ajustado. Tem alguns ajustes que a gente tem que fazer aqui se a gente quiser olhar para dividendos. Mas o ROI, independente se a empresa paga pelo EBITDA ajustado, pelo fluxo de caixa livre, igual a Petrobras, ou pelo lucro líquido mesmo, o ROI sempre será lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então vamos somar aqui, ó, lucro líquido do primeiro tri foi 446 milhões, né? E o lucro líquido do segundo tri, 329 milhões. Então foi 1 bi no primeiro semestre. A gente multiplica por 2. No caso aqui da Klabin, ela tem uma perspectiva, inclusive, de alta dessa receita, porque o dólar subiu, então como ela é 60% da receita dela exporta, provavelmente vai aumentar um pouquinho a receita. A celulose tá na tendência mais de alta do que de baixa agora. A gente pode ver realmente aí uma alta nas vendas da celulose e ela tá fazendo ramp up de processo produzindo mais. Mas eu vou ser conservador, totalmente conservador, e vou deixar o lucro líquido aqui só multiplicado por 2. A gente foi conservador no Seguridade 500 milhões também, né? Então vamos lá, 2 bi dividido por patrimônio líquido. E o patrimônio líquido a gente pegou aqui, ó, 10 bilhões. Então perceba, o patrimônio líquido da Klabin é um pouco maior do que o patrimônio líquido da BB Seguridade e dá um pouco menos de lucro do que a BB Seguridade, de lucro líquido. Então o ROI dela é um pouquinho menor. Olha lá, 20% de ROI. Esse é o ROI da Klabin. Léo, como que eu escolho entre uma empresa e outra? Aí já é outros 500. Te recomendo a clicar no link aqui da descrição pra você se inscrever lá na imersão Trio de Dividendos. É um conteúdo gratuito, vai ser 6 horas de aula, são 3 lives, dividido em 2 horas cada live. E realmente, se você acha que eu entrego muito aqui no conteúdo do YouTube, nesses vídeos, na imersão vai ser absurdo. E vai ser gratuito mesmo. Depois da imersão, vou abrir a turma da mentoria. Mas mesmo você que não quer entrar na turma da mentoria, mesmo você ainda que não quer se aprofundar, lá na imersão você vai aprender coisa demais. Mais do que muito curso pago, isso eu te garanto, beleza? Esse é o compromisso meu contigo. Inclusive, se eu não te ensinar mais do que curso pago, eu quero que você deixe os comentários falando lá. Pô, eu perdi meu tempo aqui, porque aí eu vou te recompensar, meu amigo. Compromisso que só eu tenho a perder, né? Você não tem nada a perder. Então, dito isso, a gente passou pela segunda fase do vídeo. Primeira fase do vídeo. O que é o ROI? Se é melhor ou menor, se cada vez que fica maior, melhora. Segunda parte do vídeo, como calcular na prática. Terceira parte do vídeo. Agora a gente vai entrar na dúvida do meu querido aluno. Toda essa explicação é a explicação que ele já tinha, e aí ele fez uma pergunta muito indecente. Olha só, quando eu estou comprando uma empresa, e eu vou pegar 2 bancos aqui, só para efeito didático, quando eu estou comprando uma empresa, eu vou comprar a empresa, só que depende muito do PVP. Porque o que é o PVP? O que é o VP? O VP é o valor patrimonial, ou seja, é o patrimônio líquido. E o P é o preço que eu tô pagando pelo patrimônio líquido. Então uma coisa é eu te falar que a minha empresa tem 10 reais de patrimônio líquido, mas você consegue comprar ela a 8 reais, ou seja, está abaixo do PVP, tá? Abaixo do que o patrimônio líquido é. É como se você conseguisse comprar ela a 8, se a gente fosse liquidar ela toda, você teria 10 reais, entende? Então abaixo do PVP é realmente muito barato. E aí, perceba, quando eu vou investir na empresa, eu vou, aqui no caso do Banco do Brasil, ele tá com um ROI de 8,71, certo? Quando eu vou investir na empresa, o ROI é sobre o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido real, ou seja, PVP de 1. Se eu pago
pago mais caro do que o PVP, eu vou ter menos ROI. Se eu pago mais barato do que o PVP, eu vou ter mais ROI. Olha só, montei uma planilha aqui, que inclusive vou compartilhar ela com você, e eu quero que você preste atenção, ó. BBAS3, Banco do Brasil, tá com ROI de 8,71. Itaú tá com ROI de 20. Léo, se você me falou que quanto maior o ROI, melhor. Então quer dizer que o Banco Itaú tá melhor do que o Banco do Brasil? Sim. No ROI, ele está. Vamos entender o resto? Olha lá, o PVP do Banco do Brasil é 0,65. PVP do Itaú é 1,72. Olha lá o PVP, ó, 1,72. Então, quando eu vou comprar uma cota, uma ação do Itaú, o patrimônio líquido é 10, eu tenho que pagar R$17,20 para ter o patrimônio líquido de 10. Se eu pago R$17,20, o Banco Itaú fecha na mesma hora. E aí pega todos os ativos, quita os passivos e vai ter R$10 de patrimônio líquido. Pô, eu vou ficar R$7,20 no preju, porque teoricamente eu tô comprando mais do que o que vale o patrimônio líquido. Teoricamente não, na prática eu estou pagando mais do que vale o patrimônio líquido. E aí a gente tem um negócio chamado ROI equivalente. E eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, tá? Para você não cair em viés. Porque tem muita gente que chega até uma parte do vídeo e às vezes não termina o vídeo e aí fica com vieses na sua cabeça, né? Aconteceu isso recentemente com alguns vídeos. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. Assiste até o final. O ROI equivalente significa o quanto que eu vou ter de ROI eficientemente, dependendo do quanto que eu pago. Concorda comigo que no Banco do Brasil eu tô pagando o PVP de 0,65? Logo, quando eu comprar o patrimônio, tá rendendo 8,71 sobre o patrimônio líquido. Ou seja, tá rendendo 8,71 sobre os R$10. Só que eu tô comprando esses R$10 pagando R$8 só, pagando R$6 só. Ou seja, se o retorno é 8% sobre 10 e eu tô pagando só 6, o retorno meu vai ser maior. É como se estivesse rendendo 80 centavos, eu vou render esses 80 centavos sobre um patrimônio de 6 que eu tô pagando, tô comprando mais barato. Ou seja, o ROI aumenta. Olha só o ROI equivalente do Banco do Brasil. Como que eu calculo o ROI equivalente? Eu pego o ROI e divido pelo PVP. Aí eu tenho um ROI equivalente. Então, se eu compro hoje Banco do Brasil a este PVP aqui, eu tô comprando o Banco do Brasil não ao ROI de 8,71, mas sim a um ROI de 13,4. É o ROI equivalente. E aqui no Itaú eu tenho um ROI de 20% sobre o patrimônio líquido dele. Só que eu tô comprando o patrimônio líquido dele mais caro. Por exemplo, vamos de novo, efeito didático. Tenho R$10 de patrimônio líquido e tá rendendo 20%, ou seja, R$2. Então, a cada R$10 de patrimônio líquido, o Banco Itaú gera R$2 de lucro, beleza? Aí você quer comprar R$10 de patrimônio líquido então. Só que para você comprar R$10 de patrimônio líquido, você vai ter que pagar 1,72, ou seja, você vai ter que pagar R$17,20. Então você vai lá e compra R$10 de patrimônio líquido, só que você pagou R$17,20. O retorno sobre os R$10 que você comprou é R$2, um ROI de 20. Só que você pagou 17. Então 2 sobre 17 faz o ROI diminuir. O seu ROI diminuir. O ROI do Banco Itaú é 20, mas para você comprar ele você paga mais caro. Então o seu ROI equivalente diminui. E no caso aqui, o ROI equivalente do Banco Itaú é de 11,9. Nossa, Léo, então olhando por essa perspectiva, apesar do ROI do Banco do Brasil ser menor do que o do ROI do Itaú, é melhor eu comprar Banco do Brasil? Não, calma, Calabresa. Calma, não é assim não, calma. Isso aqui a gente tá construindo o pensamento. E aí eu fiz uma simulação aqui junto com vocês para te mostrar a diferença entre empresas de oportunidade, empresas baratas, empresas descontadas, que era o que o Graham gostava bastante. Inclusive o Graham gostava no Deep Value Invest, era empresa, às vezes comprava empresa sem fundamento nenhum. E é um outro diferente, uma outra tese de investimento que é o Quality Invest, investimento na qualidade da empresa, dependendo do quanto que eu vou pagar. Eu sei que o Itaú é bom, tá pagando bem, é ROI de 20 constante, tá pagando bem, é isso, Itaú é isso, é bom demais. Eu tenho que pagar mais caro, porque ela é boa, não é verdade? E aí, perceba, no curto prazo, o Banco Itaú, ele vai pagar menos do que o Banco do Brasil, no curto prazo. Só que se o ROI dele é 20 sobre todo o patrimônio líquido dele atual, tudo que ele retém, que ele faz um lucro líquido, um pedaço ele paga dividendo, o outro resto ele retém. Isso que ele retém vira patrimônio líquido. Opa, calma aí, Léo. Então abre uma portinha. Eu tenho que simular então para ver se realmente faz sentido ou não. E aí foi justamente essa pergunta do nosso querido amigo Flávio. E olha só que legal, quando você se tornar aluno, você vai ter essa possibilidade aqui de mandar perguntas para mim no grupo de perguntas também, e eu mesmo vou te responder com áudio, eu mesmo vou conseguir tirar suas dúvidas, né? Você não vai cair em monitor nenhum. E por isso que a nossa mentoria é totalmente diferenciada, né? Porque ninguém quer dispor desse tempo de responder 800 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, desse jeito aqui, personalizado, do jeito que eu respondo, né? Então, olha o que o Flávio perguntou. Vi seu vídeo de Klabin e achei muito interessante aquela forma que você calculou o potencial de retorno no longo prazo. Foi através do PEG. O PEG, ele calcula qual é o percentual de crescimento possível da empresa tirando o payout. É a fórmula do Peter Lynch, bem facinho, já te expliquei isso aqui no canal. E ele falou, ó, fiquei pensando sobre isso e mandei um comentário
comentário no vídeo como uma forma de ajuste que eu gostaria de fazer. E olha só o que ele falou aqui, ó. Estava refletindo sobre essa forma de calcular o crescimento que você passou no final do vídeo. A melhor forma não seria 1 menos payout vezes o ROI, que é o PEG normal, dividido pelo PVP? Ou seja, tá calculando ROI equivalente, olha que bonito. Acho que fazer esse ajuste, dividir pelo PVP, é o mais correto, porque leva em consideração se você está pagando mais ou menos pela empresa. A Klabin, por exemplo, consegue fazer um ROI de 20, que a gente calculou, inclusive. Porém, isso só faz sentido na compra do seu valor patrimonial, se você paga o PVP de 1. Se você paga mais do que o PVP de 1, esse ROI começa a cair. E aí, no momento que ele comentou aqui, ele falou, hoje, então, o retorno do seu investimento e não o retorno da empresa, ROI equivalente, seria de 9,36 e não 20,5. Cara, o Fábio, sozinho, conseguiu pensar nisso aqui. Olha que doideira, né? Quando você tem conhecimento base, é igual medicina. Quando sempre, se você é médico ou está estudando alguma coisa na área de saúde, estude muito a base daquele estudo. Na medicina, por exemplo, estuda muito fisiologia. Se você estudar fisiologia, você vai sair bem em patologia, você vai sair bem em farmacologia, você vai sair bem em terapêutica, você vai sair bem em tudo, porque você sabe a base. O Flávio, ele sabia a base. Então ele começou a fazer ajuste ele mesmo pensando. Olha que doideira. E aí, respondi ele com um áudio sobre isso aqui e a gente vai fazer essa simulação, tá? Então olha só o que a gente precisa fazer. Realmente, o Flávio tá certo. Se a gente olhar para o curto prazo, o retorno do seu investimento no Banco do Brasil vai ser mais bem rentabilizado que o retorno do seu investimento no Banco Itaú, por conta do ROI equivalente. Mas será que isso é verdade no longo prazo? Olha só, vamos pegar aqui lucro líquido. Como que eu calculei o lucro líquido? E aí sempre a primeira linha, eu vou até pintar aqui a primeira linha, ó. Primeira linha é sempre Banco do Brasil. Banco do Brasil é amarelinho, né? E no caso do Itaú é um laranjado, né? Alaranjado. Então tá aí, ó. Então vamos lá, agora com as diferenciações de cor, você sabe o que é Banco do Brasil, o que é Banco Itaú. Foi uma planilha às pressas aqui que eu fiz para gravar o vídeo. Vou inclusive compartilhar aí com você, pra você pegar a ideia aqui das fórmulas e fazer nas suas empresas que você quiser. Então, ó, o lucro líquido do Banco do Brasil seria quanto? Se a gente pegar o ROI e calcular, é o patrimônio líquido dele, que eu peguei lá no mesmo lugar que você viu pegar no BB Seguridade, mesmo lugar que eu peguei Klabin, fui lá e peguei o patrimônio líquido no balanço patrimonial do banco, tá? Dos dois bancos. Então, o patrimônio líquido do Banco do Brasil é 181 bi e do Banco Itaú é 208 bi. Então, 181 bi vezes o ROI de 8,71, o lucro líquido vai ser 15 bi. Isso aqui eu tô fazendo de acordo com o ROI. A gente sabe que o lucro pode vir um pouquinho maior do que isso, um pouquinho menor, porque esse ROI aqui é calculado dos 12 meses para trás. Então, a gente não tá projetando, tá? Mas enfim, só para efeito didático e facilitar a simulação. No caso do Banco Itaú, o patrimônio é maior e o ROI também. Ou seja, olha a diferença de lucro líquido. O Banco do Brasil lucra 15 bi e o Banco Itaú 42. E aí o payout, eu peguei a média aqui também, tá? Você pode alterar depois se você quiser, tá tudo automatizado, você pode alterar. Payout do Banco do Brasil eu coloquei 35%, inclusive um pouquinho mais do que foi anunciado, que foi anunciado 30, né? Mas eu coloquei 35% porque eu peguei a média. E no Banco Itaú 70%, um pouquinho abaixo também do que tá sendo pago nos últimos, eu peguei a média também, tá? Então, o que vai ter de patrimônio retido? Porque, ó, 15 bi é lucro, mas só vai pagar 35% de dividendo. Então, o resto vai ficar dentro da empresa. O que fica dentro da empresa é incorporado ao patrimônio líquido, que é reinvestido na empresa. Então, o patrimônio líquido do Banco do Brasil era 181, depois de um ano vai ser 191. E aí é que eu calculei o LPA, que é o lucro por ação, que é muito importante. O lucro por ação é só pegar o lucro líquido e dividir pelo número de ações. E aqui eu peguei o DPA, que é o quanto de dividendo foi pago, que é o lucro líquido vezes o payout, ou seja, quanto do lucro líquido foi pago. Esse é o dividendo. E eu dividi pelo número de ações.